Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. É sempre um prazer vir aqui ao Café Filosófico em Campinas, onde já estive várias vezes. Eu agradeço a CPFL pelo convite. E assim, a gente tem aí um tempo hoje, eu vou conversar com vocês sobre esse tema, que é um pouco a inspiração do café. Esse é um tema que eu venho perseguindo há algum tempo, né? Lendo, escrevendo sobre isso, inclusive na coluna, na Folha, esse, digamos assim, um certo sintoma que está descrito no título do nosso módulo, da nossa série, que é Se haveria um mundo cheio de adultos infantis. Esse sintoma eu vou hoje tratar numa chave específica, abrindo a série, mas, ao mesmo tempo, a minha abertura hoje ela visa, de alguma forma, fazer uma introdução ao que vocês vão ver nos próximos, que são específicos, né? Vou tratar dessa questão do que é vender significados, do que é essa disciplina marketing existencial e falar, dar alguns exemplos disso. Essa é a minha ideia hoje com vocês. E, ao mesmo tempo, eu já aproveito para adiantar um pouco o que a gente vai ver. Essa série está estruturada da seguinte forma. Hoje a gente faz a abertura, a gente discute a relação entre significado e um sentimento, um certo sentimento de angústia ou de vazio, que começa a ser descrito na filosofia de forma mais sistemática a partir do século XIX, né? Daí, na próxima sexta-feira, o Kaique Nani vai falar sobre, que é um jornalista especializado e que tem uma empresa que pesquisa mídias sociais. É uma empresa que, inclusive, veio a um certo nome público na eleição passada, porque eles acompanharam as eleições e tinham meio que cantado a bola do resultado, quem ia para o primeiro turno e quem ia vencer o primeiro turno. Quem ia para o segundo turno e quem ia vencer as eleições, né? E a ideia é falar um pouco sobre esse tema da infantilização nas mídias sociais. Porque eu entendo que não dá para pensar o mundo contemporâneo sem pensar as mídias sociais. Tá? Assim, não dá para pensar política, com certeza. Não dá para pensar afetividade. Não dá para pensar família. Não dá para pensar trabalho. E, evidentemente, não dá para pensar mídia sem mídias sociais, né? E quando a gente fala em mídias sociais, a gente pensa diretamente nos mais jovens, né? Vou falar um pouco sobre esse comportamento dos mais jovens hoje no cenário, nesse cenário geral. Depois, nós vamos conversar, vai ser uma noite com o pastor, teólogo Ed René Kivitz, em que ele vai tocar no tema da comoditização da religião. Digamos, vai ser uma noite, sexta-feira, assim, mais espiritual. Né? Mas é um espiritual a partir dessa questão. Seria Deus um produto? Né? A religião e a espiritualidade hoje, ela passa por um processo em que, vou exagerar um pouco para transmitir a minha ideia, você tem que entender mais de marketing do que de teologia, certo? Você tem que
fazer media training, você tem que estudar marketing, você tem que entender como funciona o mecanismo da comunicação e para vender o produto, seja ele qual for. No caso do Ocidente, a maior commodity, que é um termo que a gente usa, né? Commodity é um termo em inglês para significar alguma coisa que é precificada, grosso modo, e aí é comum, em quem estuda esse assunto, dizer Jesus Cristo é a maior commodity do Ocidente. Né? A gente sabe que religião é um grande sistema de significado, é o mais antigo que a gente conhece, e se articula não só do plano teórico, mas do plano prático. Não adianta nada você acreditar numa divindade e não praticar aquilo que aquele conjunto religioso prega. Só funciona quando você pratica. Né? Só funciona quando faz sintoma, digamos assim. Se não fizer sintoma, não funciona. E falando de sintoma, no fechamento do módulo, a psicanalista winnicottiana, Denise Faubel-Pondé, ela vai fechar com uma discussão diretamente psicanalítica. Né? Um tratamento do que poderiam ser certas patologias associadas à infantilização, inclusive a partir de uma psicopatologia e de uma sistematização dessa psicopatologia. Então, nesse ciclo, a intenção é uma partida mais filosófica, um momento de sociologia das mídias sociais, um momento mais teológico. E por quê? Porque o tema é significado. Né? A ideia básica é o seguinte: no mundo infantilizado, os significados cada vez mais são vendidos para pessoas infantilizadas. Essa é a hipótese que a gente vai trabalhar o tempo todo. E aí a gente fecha com um momento mais psicanalítico. Bom, o que é marketing existencial e o que significa vender significado? O ser humano é um ser que se alimenta de água, de ar e de significado. Né? Quando eu digo significado, eu não quero dizer que ele fica se perguntando o tempo inteiro qual o sentido da vida. Né? Eu quero dizer, por exemplo, quando você tem, um filho doente, jovem, desenvolve algum tipo de patologia terminal, e você se pergunta por quê. Né? Se você perguntar para o médico, ele vai te explicar mecanicamente o que aconteceu. Mas nesses momentos em que você tem a impressão que não existe propósito naquilo, quer dizer, o propósito de matar uma criança de 10 anos de idade. Porque quando o ser humano fala de significado, normalmente ele está pensando em propósito. Né? Qual é o propósito das coisas? Qual é o propósito disso que acontece? Um exemplo, no campo espiritual, é que você vai dizer, por exemplo, que essa pessoa está pagando um karma, por exemplo. Né? Essa pessoa no passado fez algum mal. Essa pessoa, na verdade, não lidou bem com seus conteúdos psicológicos e daí desenvolveu essa doença. Está procurando uma explicação que, de alguma forma, te ofereça um propósito. Qual seria o propósito aqui? Se você lidar bem com seus conteúdos psicológicos, se você não for uma pessoa má, você não vai morrer aos 15 anos de idade na próxima encarnação. A própria possibilidade de haver uma próxima encarnação já carrega consigo a ideia de um propósito. Qual é o propósito? Estamos aqui para evoluir. Né? Estamos aqui para aprender. Hoje eu conversava com umas pessoas no almoço e uma delas dizia que está provado, é claro que não está provado, que, o que eu vou dizer, né? Que as crianças hoje mexem em iPads com 3 anos porque são mais evoluídas. Né? Isso que não está provado. Né? Não está provado porque é muito difícil provar uma coisa como essa, inclusive do ponto de vista darwiniano, não tem como você falar de uma evolução desse tipo. Você não evolui as crianças para os iPads e os iPhones. Né? O que acontece é que iPads e iPhones e marcas semelhantes à Apple, elas fazem seguramente um marketing para você achar que o seu filho, que está viciado no celular, não está viciado, ele é mais evoluído. Né? Ele não está obcecado por aquela máquina, que inclusive você às vezes até deixa na mão dele, porque todo mundo que já teve filho pequeno sabe que parte do tempo você se preocupa como fazer com que ele não te preocupe, ou não te ocupe. Né?
Daí o fato que tanta gente mais jovem hoje vai escolhendo não ter filhos, porque os filhos vão dando trabalho. E como eu costumo dizer, duram muito tempo e custam muito caro, né? Então, assim, então eu estou descrevendo assim, quando você acha que existe uma evolução, a ideia de evolução, normalmente, ela oferece propósito. Não a darwiniana, que é cega. Essa dá desespero, não propósito, né? Mas a evolução tipo hegeliana, qualquer outra meio mais baratinha, tipo kardecista, é um tipo de evolução que oferece para você a ideia de que há um propósito. Qual é o propósito? Aprender, ficar melhor, se tornar mais inteligente, se tornar uma pessoa mais descolada, se tornar uma pessoa que sabe lidar melhor com a vida. Então, o marketing, né? Eu estou usando marketing aqui no sentido de eu não tenho nada contra o marketing, como profissão e como trabalho, né? Essa é uma outra discussão. Apesar do nome estar na nossa conversa, eu não vou falar nada de marketing. Vou falar de existencial, principalmente, né? Mas a disciplina de fazer com que, quando você chegar lá daqui a um ano e você quer X, o bom marqueteiro já sabia que você queria aquilo um ano antes. Você não sabe o que queria, mas ele sabia. Porque ele está analisando o comportamento, ele está vendo para onde vão as tendências, ele está vendo o que as pessoas fazem. Então, por exemplo, qualquer marqueteiro que trabalha sério, hoje, sabe que uma das coisas que as pessoas buscam naquilo que elas compram, nos lugares onde elas vão, no que elas comem, é significado. Elas procuram propósitos. Então, alguém, por exemplo, que tem uma dieta super rígida, como eu costumo dizer, comida hoje é statement, como se fala em inglês. Né? O que você come não é só comida, é uma filosofia de vida. Né? Você, recentemente, inclusive, olhou uma matéria dos chamados veganos sexuais. São pessoas que, além de veganas, só fazem sexo com veganos. É sério. É a ideia de que você não pode, afinal de contas, se envolver afetivamente com uma pessoa que, sei lá, compactua com a chacina de bois e vacas. Então, você coloca um parti pris, como se fala em francês, coloca um ponto de partida em que você não aceita beijar na boca de alguém que coloca uma picanha na boca. Certo? Então, isso significa... A comida não é só comida é significado. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa pura. Eu não faço parte da cadeia alimentar. A cadeia alimentar da violência, claro. Né? Aí tem uma ideia de que é o seguinte, não é à toa que tanta religião tem discurso com comida, né? Há muito tempo. Né? E quando eu faço um statement como esse, eu quero dizer, eu estou apartado daqueles que geram sangue. Como plantas não sangram, eu posso comê-las. Talvez um dia se prove que as alfaces sofrem de dor, e aí você não vai poder comê-las também. Né? Mas quem sabe a ciência não vai avançar tanto assim. Então isso é um exemplo do que significa o significado associado a um tipo de prática que é simplesmente comida. A gente observa, né, fazendo um pouco histórico, a busca de significado na vida, que está associado ao sofrimento, está associado à morte, mas está associado ao cotidiano. Quando alguém abandona você, depois de você investir nessa pessoa há anos e anos, e troca você por alguém 30 anos mais novo do que você, certo? Em nome de se divertir mais, de ter uma vida mais alegre, né? Em nome da sua felicidade pessoal, essa pessoa pode dizer que, na verdade, ela está fazendo isso porque ela tem direito de buscar a felicidade. E o fato de ela estar abandonando o outro é porque esse outro, essa outra, se transformou numa mala sem alça. Recentemente, um exemplo disso, né, de você buscar transformar seus comportamentos em statements, como se fala, recentemente me contava uma coisa interessante, que é o seguinte, uma prática nova de coaching. Coaching é uma área super interessante do mundo hoje. Né? Terapias breves, focadas no sucesso. Né? Como se o sucesso não fosse uma das coisas que faz mais as pessoas adoecerem no mundo. Buscar sucesso na vida é uma das formas de você enlouquecer. Né?
E uma das coisas que garantem o sucesso é você ter uma experiência cada vez maior de achar que tudo vai dar sempre certo, porque até agora deu certo, né? Então, essa pessoa me contava o seguinte, por exemplo, uma pessoa que normalmente não respeita nada. Ela não respeita nada, ela não respeita nenhuma regra, ela não assume compromisso com os outros, ela não é, sei lá, um escroto, uma pessoa que chuta o balde da vida do compromisso com os outros. Não, ela é um inovador. Ela é uma pessoa que inova nas relações, né? O tema da inovação é um dos temas mais hilários do mundo contemporâneo, né? Você tem que inovar o tempo inteiro. Porque se não inovar, o outro inova e compra e toma o seu mercado. Então tem que inovar. A empresa, o produto e tal. Você tem que inovar também porque a tecnologia inova a cada dia. E a cada ano surge um iPhone novo, né? Um Samsung novo, alguma coisa nova surge. Então você tem que inovar. Daí o sentimento de que você também tem que inovar o tempo inteiro. E para você inovar o tempo inteiro, é um tormento. Porque não dá para inovar o tempo inteiro. E chega uma hora que você está cansado de inovar. Então você tem que ficar, sei lá, colocando botox desde os 15 anos de idade, que é o chamado botox preventivo, né? Antes você envelhecia, sei lá, depois que as pessoas começaram a viver mais, com 60, 50, 70. Agora você envelhece com 17, 18, 19. Por quê? Porque alguém que tem 22 anos não tem mais aquele corpinho de 17. Então, há aí, nesse imperativo de você continuar o tempo inteiro ligado na época que você vive, há o imperativo de que você não pode envelhecer, você tem que permanecer jovem a vida inteira, e aí o sentimento de que você tem que permanecer jovem por dentro. É claro que você não precisa virar uma pessoa chata, mas como eu sempre digo, quando você tem um projeto de chegar aos 60 com cabeça de 20, o seu projeto de vida é ser um retardado mental. Certo? Mas como você é completamente desvalorizado a ideia do amadurecimento, é desvalorizado a ideia do envelhecimento, e quando eu digo isso, não estou dizendo que eu desvalorizo, né? Não adianta você desvalorizar o próprio envelhecimento. Eu estou falando de uma cultura que é obcecada pelo significado inovação. Tudo tem que inovar o tempo inteiro, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser avançado. Como eu dizia no começo da nossa conversa, quando surge essa ideia de um ser humano angustiado, ansioso, né? Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade, né? Se a gente for na filosofia, fazendo um pouco de história, um pequeno recuo, para situar o conceito, como se fala em filosofia, né? O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal, né? Quem conhece filósofo sabe do que eu estou falando. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Existe em português, que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, você tem um afastamento da sociedade rural, do mundo feudal, e, portanto, você começa a mexer nas coisas. É assim, você começa a ter muita opção, você começa a ter que fazer escolha, você começa a ter que tomar decisão, e, às vezes, não tem coisa mais infernal da vida do que você ter que fazer uma escolha. Não me peçam para escolher. Todo mundo cai na condição de libriano nesse lugar, né? Não consegue tomar uma decisão, não consegue escolher.
Você fica angustiado, mas você tem que fazer escolha o tempo inteiro. Os historiadores, então, situam a partir do século XVII, é um trabalho bem interessante, tem vários autores que tratam disso, de que a partir do XVII, com a urbanização crescente, com a entrada da lógica burguesa, quando a gente fala em filosofia lógica burguesa, não é lógica de shopping, né? Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Né? Paulo Guedes, certo? Essa é a ideia. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso filosoficamente é lógica burguesa. Né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Não fica por aí pensando em bobagem. Foca. Daqui 5 anos eu quero passar o Réveillon na Islândia. Sei lá. E eu quero ter 5 milhões aplicados na bolsa. Daqui 5 anos. 1 milhão por ano. Né? Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir. Né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico. Certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade, está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador. Como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo. Né? Quando você olha para o positivo, você está fazendo marketing. Né? Você olha para o negativo. Então, assim, olhar para o positivo é achar que a tua filha viciada em celular é o resultado de uma evolução da espécie. Quando provavelmente meninos e meninas há 15 mil anos atrás eram infinitamente mais ágeis do que o de hoje. Porque tinham que correr de predadores, não iam poder viver até 35 anos à custa dos pais. Né? Hoje você tem pessoas até 35, 37 anos que vivem à custa dos pais, né? Ou então sai de casa, mas pago pelos pais. Né? Então a ideia de que hoje as crianças e os jovens estão nascendo mais avançados é tipicamente de marketing. O olhar negativo, o que é? O olhar negativo não é propriamente um olhar pessimista. É perceber que, como eu dizia há pouco, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você, ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo. Certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo, aqui em Campinas também, em São Paulo com certeza, casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias estão atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, têm menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição, de um lado, na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado.
Porque você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os significados eles foram, ao longo de muito tempo, respondidos por questões metafísicas e religiosas, seja em que universo cultural for. À medida que o mundo vai se tornando mais burguês, à medida que vai acontecendo aquilo que a gente chama secularização, né? O que é secularização? É você entender que o advogado e o médico resolvem mais problemas do que o pai de santo. Isso é secularização, né? É você entender que a vida é muito mais resolvida por métodos objetivos, científicos e legais, do que você pedir para o padre resolver o problema. Não significa que você não acredita mais nessas coisas, mas significa que você tem opções mais à sua mão, opções que dão resultados maiores, certo? Então, a secularização, você começa a ter competidores e você começa a buscar significado em lugares que não são necessariamente a religião. Porque, inclusive, a religião perde força nesse sentido. Não é que ela acabou, não. Ela não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Por quê? Porque nunca acabam os problemas. E chega numa hora que, às vezes, só a religião pode dar para você alguma experiência de conforto. E nós, seres humanos, como dizia o Horkheimer, somos uma espécie de raça de abandonados, né? A gente caminha pela Terra, a gente faz pergunta, não recebe resposta, a gente fala com o universo, ele não responde para você, porque o universo é feito de pedras e areia. Se você falar com uma pedra e ela responder para você, provavelmente você está precisando de medicação, porque ela não responde normalmente. Mas a gente produziu todo um universo de respostas e símbolos que se organizam e a gente tem práticas, e essas práticas vão produzindo a experiência de significado. Com o mundo secular, hoje, a religião ela compete com outras coisas para buscar significado. Trabalho, juventude, ser jovem, como eu dizia há pouco. Ela compete com sucesso nas férias, viagens, mídias sociais. Então, as religiões elas começam, inclusive, a usar mídias sociais. Começam a usar aplicativos. Por quê? Porque ela precisa oferecer o produto dela, é isso que vocês vão ver mais a fundo com o Ed René. Ela precisa oferecer o produto dela para competir com os outros produtos que tem aí. Porque, basicamente, né, fazendo uma síntese desses produtos, eu vou apresentar para vocês, existem basicamente 3 tipos de tentativa de resolver a busca de significado, ou a angústia, na linguagem do Kierkegaard. Existe um primeiro conjunto de significados que se movimentam no âmbito estético. Quando a gente fala âmbito estético, a gente sabe em filosofia, quando você fala solução estética, ou estágio estético, ou modo estético, não tem nada a ver com arte, a priori. Tá? Tem a ver com sensação. Por quê? Porque filosofia, as teses, sensação. Certo? Então, assim, quando você busca significado na vida no âmbito estético, no âmbito da sensação, você vai buscar coisas como pular no coração de um vulcão, por exemplo. Então, viajar hoje não é mais só viajar. Viajar é você buscar uma experiência. A palavra experiência toma conta de tudo, a ponto de que, inclusive, inventaram, como o nome do jogo, Monopólio, para milênios, que você não acumula bens materiais, como no antigo Monopólio, você acumula experiências. Né? Então, tudo é uma experiência. Comer, viajar, dormir, né? Tudo é uma experiência. Então, você viaja, então você vai para o Atacama, você paga... Tem gente que paga uma puta grana para ir, não sei se vocês já ouviram falar, acho isso muito interessante, para fazer turismo em territórios onde existe guerra. Legal, né? Você paga, e caro. Você sabe, para o significado valer tem que ser caro. Tem graus, é claro. Que caro não é um conceito absoluto, ele é relativo. Né? É um gradiente. Pode ser caro para mim e não ser para você.
É assim que funciona, né? Então, você paga para ir para territórios de guerra ou territórios onde existe algum tipo de situação de miséria absoluta, para você ver como é que é. É por isso que tem, às vezes, europeus que vêm brincar de antropólogo numa comunidade no Rio de Janeiro, numa favela. Tem uma experiência antropológica, né, para ver como é como é que gente pobre vive. E às vezes, quando você tem dinheiro, isso até ajuda, porque quando você tem dinheiro, você tem a impressão que as coisas caem do céu. Quando você é jovem e cresce num ambiente rico, materialmente sustentado, você às vezes começa a ter a impressão que, na verdade, as coisas caem do céu, né? Como eu costumo dizer nesse âmbito, nada ensina você mais como funciona o mundo do que quando você tem que dividir o banheiro com 10 pessoas desde pequeno. Quando você nasce com uma suíte no seu quarto, você cresce achando que suíte está na Declaração de Direitos Humanos. Certo? Que não pode haver vida digna sem uma suíte. Quando você divide o banheiro com 10 pessoas, você aprende que a dignidade depende do tamanho da fila. Certo? Né? E do quanto você consegue resolver esse problema. Então, está diretamente ligado a um problema distributivo. Né? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, essa ideia de que você, então, vai para um lugar raro, em um lugar arriscado, você está procurando experiência. Né? Inclusive, no âmbito das experiências, tem pessoas que buscam experiência viajando, fazer um turismo que se chama nadista. Não sei se alguém já ouviu falar desse turismo aqui. É você pagar caro, dependendo do gradiente, para você ir para um lugar em que você não faz nada. Nada. Você fica deitado na rede, contemplando a praia. Não pode nem ficar lendo, hein? Lendo é fazendo alguma coisa. Eu sei que tem gente que acha que quem dedica a vida a ler não faz nada, mas é um engano. Né? Às vezes quer até fechar. Né? Mas assim, você não pode nem ler. Né? Você tem que ficar... Às vezes tem umas atividades para você aprender a abraçar a árvore. Assim, né? É uma busca de uma espiritualidade meio natural. Mas é o chamado turismo nadista, fruto da filosofia nadista, que significa, basicamente, a ideia de que a gente faz coisa pra cacete a vida inteira e você acende uma luz para qualquer Deus que ajude a você a conseguir ficar sem fazer nada. Né? E sem sentir culpa e sem sentir que a pessoa que está com você vai te abandonar. Né? Porque ainda tem essa coisa que você tem que bater meta também em casa. Você bate meta no trabalho e bate meta em casa. Tem que bater meta com os filhos, né? Tem que bater meta com o marido, tem que bater meta com a mulher, tem que bater meta com o namorado, com a namorada, tem que bater meta. Inclusive tem que bater meta na expectativa que a pessoa tem de você. Senão ela vai te chamar de irresponsável afetivo. Eu acho especialmente fofo essa ideia. Responsabilidade afetiva. Né? É um desses nomes inventados para justificar você projetar suas expectativas sobre o outro. Não ligou, não procurou, leu a mensagem do WhatsApp, ficou azul, mas não respondeu. Isso é violência grave. Por isso que alguns jovens, principalmente jovens, mas não só, é assim, eu costumo sempre dizer, né, eu sou professor de graduação aos 23, 24 anos, e o professor de graduação tem, entre outras experiências, a seguinte: a cada ano ele está mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade. Né? Então, você está sempre com pessoas que têm 18, 19, 20 anos. Não muda. Claro que tem, às vezes, alguém que está se reencontrando na graduação aos 48. Acho ótimo. Né? Mas, na média, a maioria esmagadora é gente de 18, 19 anos, 20 anos. Então, a gente vai percebendo, né, qualquer um que olhe ou que leia sobre o assunto, que um dos terrenos onde eles se batem mais é o terreno do mundo afetivo. E esse terreno do mundo afetivo, uma das questões é essa. Outro dia eu estava numa discussão em sala de aula e uma menina tentava me explicar por que é fundamental alguém ser responsável afetivo com o outro. É não deixar o outro sofrer de ciúme. A melhor forma é você dizer logo para a pessoa que você é um poliamorista. Você avisa logo de cara.
sou poliamorista, né? Então, se você tiver ciúme, se exploda. Né? Ou você simplesmente não assume compromisso nenhum. Ou como é você ser irresponsável afetivamente? Você ser egoísta. Né? Agora, veja só. É interessante porque assim, um dos terrenos onde tem mais ansiedade, mais angústia, é justamente no âmbito afetivo. E é interessante porque é um terreno onde você constrói um monte de produtos. Produtos, eu quero dizer o quê? Você é poliamorista, então você tem um amor aberto. Sempre teve gente que tem amor aberto, principalmente em relação aos outros. Né? Todo relacionamento poliamorista que eu vi, que eu conheci, ou que eu vi em documentário, sempre tem uma pessoa falante muito feliz e uma outra do lado meio quieta. É sempre assim. Uma está falando que é uma pessoa que tem muita afetividade, precisa de muitas relações e experiências, acredita que as pessoas não podem ser uma das outras, é contra a propriedade privada, e do lado tem uma pessoa quieta. Né? E quando essa pessoa é entrevistada, ela fala, não, eu acho que é importante para ele, para ela, eu acho que eu entendo, eu respeito. Falou respeito, acabou, né? Quando você fala desse terreno assim, eu respeito, para ela é importante, acabou o diálogo. Normalmente é quando não tem mais nada para dizer, você fala, eu respeito a posição dela. Então você tem aí, assim, você tem um comportamento, né? Que é vendido como sendo um comportamento mais evoluído, que resolveu o problema velho e eterno, que toda vez que você se envolve afetivamente com alguém, alguém vai sofrer, ou os dois. Sempre vai dar pau. Né? Sempre vai dar pau. Ou, se não dá pau, é porque você deu muita sorte, né? Ou porque o tempo passou. Né? Ele passou e você encontrou certos acordos, amadurecidos, inclusive, né, o assunto do último café com vocês, esse ciclo, comportamentos amadurecidos, entre eles, por exemplo, perceber que a vida nunca vai ser perfeita. Nunca vai dar certo plenamente, certo? As pessoas nunca são plenamente boas, e as que são, ou são mentirosas, ou doentes. Certo? Ou são mentirosas ou são doentes, porque ninguém consegue ser bom o tempo inteiro. Uma pessoa plenamente boa é mais ou menos como uma pessoa que tem toque com limpeza. Ela tem toque com bondade. Né? É alguém que toma 10 banhos por dia, passa álcool gel 15 vezes na mão, tem nojo de beijar na boca, essas coisas assim. Né? Veja que em todo vínculo afetivo existe algum nível de não ser tão limpinho assim. Quem é muito limpinho não se relaciona. Certo? Tem problema. Né? Então, assim, aí você pode dizer, de forma, em termos de marketing de comportamento, né, dentro do marketing essencial, que você é uma pessoa que, na verdade, você não precisa de sexo. Eu acho isso fofo também. Já nasceu evoluída, não precisa de sexo. E está super bem, né? Não sente falta. Não sente falta dos outros. Todo mundo é só amigo. Né? Só amigo. É como se a coisa mais fácil do mundo fosse ser amigo. Né? É só amigo. Né? E tem, então, aquelas pessoas que clamam pelo direito de serem tratadas como pessoas que não têm desejo sexual. Eu acredito que tem pessoas que não têm desejo sexual. Eu acho que deve existir mesmo. Eu nunca conheci uma, mas eu acho que deve ter. No final, todo mundo sempre manifestava algum desejo. Mas, assim, mas eu acho que deve existir. E não é questão de dizer que uma pessoa não pode se afirmar assexuada. O que eu estou querendo dizer é que o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo bastante dominado pela ideia do marketing, pela ideia da venda, pela ideia da edição da vida. Outro dia eu caminhava num local e eu conversava com a minha filha e eu dizia, olha, a gente tem a impressão que a gente está dentro de uma balada. Não era uma balada, né? Era um outro ambiente. E assim, na verdade era um shopping center. Mas todo mundo parecia, os olhares, o modo como as pessoas andavam, todo mundo parece estar dentro de uma espécie assim de doc sobre a própria vida. Sabe um Instagram universal, assim, eterno, né? A gente sabe que as mídias sociais, elas podem transformar você num personagem de si mesmo, em que você vende uma vida que você não tem.
né? O principal sucesso dessas mídias chamadas narcísicas, Instagram, Facebook. O Google não é narcísico, o Google é o lugar do desespero. Quando você fala com o Google, é um momento duro. Quando você vai diante do Google, é porque você está em busca de alguma coisa. Por isso que é chamado buscadores, né? Quando você vai diante do Google, você está nu. Certo? Por isso que, se você quer saber a verdade das pessoas, hoje em dia, né, que é um tema que vocês vão ter sexta-feira que vem, Data Science, ciência dos dados. Quando você quer saber a verdade das pessoas, a quem você pergunta hoje? Ao Google, né? Você descobre que as pessoas mais buscam, que elas mais perguntam, por um motivo muito simples. Se você mentir para o Google, ele não dá para você o que você quer. Então, o único lugar... Você pode mentir até para o terapeuta. Principalmente se ele estiver preocupado em achar que você está tendo sucesso, né? Mas assim, você tem que ter sucesso em todo lugar, inclusive na terapia, né? Não descanse nunca, mas o Google você descansa, né? É uma entidade quase espiritual. Para ele você pode dizer a verdade, né? Para ele você pode dizer você pode perguntar quais são os primeiros sintomas para identificar que meu parceiro está me traindo. É uma das perguntas mais comuns ao Google. Sabia? É uma das mais comuns. Como que você identifica no comportamento do seu parceiro ou da sua parceira que ele ou ela pode estar te traindo? Tem lá. Chegar em casa, você olha. Não olha agora não, que vai dar bandeira. Melhor não. Não olha agora não. Então, assim... mas assim, voltando ao que eu estava dizendo, então assim, o Google, ele é diante dele que você encontra verdades. Por isso que, no que se chama hoje de ciência dos dados, o comparativo entre Instagram e Facebook e o Google, né? O Twitter é um pouco mais a mídia, o Facebook também é a mídia social da ira. Você xinga pessoas, você alivia o seu fígado, né? Você põe para fora seu ódio, mesmo que você ache que você é uma pessoa super boa, né? Você não deseja mal a ninguém. Você xinga pessoas no Facebook, xinga pessoas no Google. No Google não, no Twitter, porque por uma razão muito simples. Existem pessoas que merecem ser xingadas. Você é muito boa, mas aquelas pessoas merecem ser xingadas. Com elas não tem diálogo, né? E a verdade, caros irmãos, é que às vezes não dá para conversar com todo mundo mesmo, né? Assim, também, se você acha que dá para ter diálogo com todo mundo, é necessário dialogar. Por quê? É um âmbito político esse. É necessário dialogar, porque se não dialogar, fica pior. Mas não porque é lindo o tempo inteiro, né? Ser obrigado a negociar com quem você não gosta chama-se política. Isso é política. É você ter que negociar com quem você não gosta. Negociar com quem você gosta é decidir onde você vai passar férias. Onde você vai jantar à noite. E olhe lá, eu estou sendo otimista. Mas assim, política é você negociar com quem você não gosta. Certo? Isso é um outro tema, mas é importante a gente tocar por conta do contexto em que a gente vive, não só a gente no Brasil, mas é uma febre global por conta das mídias sociais que estão fazendo com que todo mundo fale o tempo inteiro o que pensa. Mas então, voltando ao que eu estava dizendo, a ciência dos dados, ou data science, alguns tentavam chamar de social physics. 2014, 2015, circulou esse termo no Media Lab, nos Estados Unidos, mas o termo caiu em desuso, né? Mas assim, o data science ele consegue mapear justamente quais são as buscas mais importantes da vida das pessoas hoje. Você quer saber o que as pessoas de fato pensam? Você vai para o Google. Você quer saber o que elas gostariam que os outros pensam dela? Você vai para o Instagram. E lá você descobre o vinho que ela gostaria de estar tomando. Outro dia eu vi uma pessoa perguntando para outra: eu vi você naquela foto no Instagram com aquela taça de vinho e aquele fundo. Onde você estava? Que restaurante você estava? E a outra responde: é claro que eu não estava em restaurante nenhum, eu estava em casa, mas fiz uma montagem. Assim, tudo bem.
se me viram na foto e acharam que eu estava bem, já valeu. Certo? Então, isso quer dizer, você vê aí o significado mediado por uma ferramenta que é a imagem que os outros têm de você. É claro que, num certo nível, eu não acho a priori que se você faz isso é porque você está louco ou você não presta. Tem um certo nível da vida que se constrói, aquela história do amadurecimento que eu falava, né? De que eu, pelo menos, penso que um vínculo diretamente com o amadurecimento é a ideia de ambivalência, né? Uma ideia de uma certa imperfeição, né? A ideia de uma obra sempre inacabada. É isso que eu estou chamando de amadurecimento, né? Perceber que, na verdade, a vida acontece dessa forma. Então, às vezes, é necessário você, de repente, projetar uma imagem no momento que você está muito ruim, de que você está bem. E, principalmente, se você souber que alguém que você detesta vai ver você bem. Isso vai ajudar você a dormir. Né? Mas, é claro, eu estou querendo dizer isso porque o que eu estou querendo conversar com vocês hoje, assim, preparando toda essa reflexão sobre amadurecimento e infantilidade, me parece que o amadurecimento está um pouco mais ao lado de você perceber que você não vai chegar num estado de perfeição, onde as coisas vão estar todas no lugar. As coisas estão sempre fora do lugar, é o inferno. Você põe no lugar, ela sai do lugar. Você põe no lugar, ela sai do lugar. Né? Você acha que vai dar certo, ela dá mais ou menos certo. Então, é um esforço contínuo. Por isso que você ter atitudes que me parecem um pouco rígidas, como eu descrevi algumas antes, seja no âmbito da alimentação. Com isso eu não quero dizer que as pessoas não têm direito de comer o que quer. Todo mundo pode. Obviamente, eu não estou discutindo direitos, na verdade, né? Fazendo uma descrição. Mas é óbvio que as pessoas podem comer o que elas gostam. É óbvio, isso não está em discussão. Assim como elas podem ter os relacionamentos afetivos, os acordos que elas querem. Né? O que eu estou discutindo é isso como tentativa de dar significado à vida, ou como você ser uma pessoa muito pura, e, portanto, você fica rígido, ou você ser uma pessoa em que você, no fundo, também é rígido, mas você acha que você é uma pessoa pura no âmbito dos afetos e não faz ninguém sofrer. Nas duas situações, você acaba tendo que desenvolver formas um pouco rígidas de vida, que vai restringindo. O exemplo que eu dei do veganismo sexual é uma restrição dessa. Você restringe o número de parceiros sexuais. Não é uma boa desculpa, porque as pesquisas de comportamento mostram que as pessoas mais jovens estão fazendo menos sexo. Mas não estão mais evoluídos? Não. Essa coisa de evolução é marketing. Eu não estou querendo dizer que os mais velhos eram mais evoluídos. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tem muita literatura sobre isso hoje em dia. Menos desejo sexual, menos prática sexual, mais ansiedade. Né? Você tem meninos e meninas, meninos principalmente, no que eu vou dizer, lá pelos 16, 17 anos, 15 anos, que entram em absoluto pânico de ansiedade quando uma menina na escola demonstra desejo por ele. Ele não sabe o que fazer. Fala com a psicóloga, fala com o pai, né? Fala com os amigos. O que eu faço com ela? A gente sabia. Né? Não sabe. Né? Você agradecia a Deus, inclusive. Você chegava à conclusão que Deus existe, a graça também. E você é um agraciado. Né? Hoje é objeto de ansiedade. Não, o que eu faço com o desejo dela? Eu não sei o que fazer com ela. Eu ponho ela onde? Né? O que eu falo? Eu falo isso, não, isso está errado. Eu falo aquilo, também está errado. Né? Eu demonstro tal coisa, não pode. Né? Então, assim, eu já tive, hoje eu não estou mais orientando mestrado e doutorado na PUC, estou fazendo outro trabalho no laboratório, mas eu já tive muitas alunas psicólogas e conheço uma infinidade de psicólogas, né? Menos psicólogos, porque existe menos psicólogo, né? Que trazem muito esse conteúdo de um certo, digamos assim, de uma certa desorganização da vida afetiva. Né? E para resolver essa desorganização da vida afetiva, às vezes você inventa marketing de comportamento, que é o quê? Eu falei para vocês que existia uma área da sensação, né? Falei de vulcão, né? Falei de viagens, falei de experiências, né? A área dos significados estéticos. Tem uma outra área que é dos significados éticos. Eu vou descrever 3 para vocês. Esse é o segundo. Eu já descrevi, eu estou numa batida meio Piaget aqui. Né? Primeiro dando experiências e depois dando conceito. Né?
Mais um pouco eu chego no Paulo Freire. Hein? Né? Então, assim, estou numa batida meio construtivista, né? Então, assim, portanto, o que significados éticos é o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa honesta. Mas o Kierkegaard, eu estou falando do Kierkegaard, dos estágios, é ele que inventou, não fui eu. Né? Não foi outro filósofo, foi ele. Né? O que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios. Que na verdade são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4, né? Mas vocês vão ver que são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Que ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Dom Juan. Né? E aí depois ele vai até que chega a hora. O Mozart fez uma ópera famosa sobre Dom Juan, chamada Don Giovanni. Né? Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já broxou. Aí vai para outra. Ela virou a cabeça para ele e broxou. Significa o quê? Que chega num ponto que quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Quando você escolhe ou acha que você vai ser uma pessoa super ética nos afetos, agora passei para o estágio ético, né? Todo momento conceitual, tá? Então, assim, quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida. Você vai ter que mentir muito para você. Né? Ninguém consegue viver kantianamente. Kierkegaard está falando para o Kant isso aqui. Mas isso é uma outra história. Né? Então, assim, o resultado é que você vai desesperar de você ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa menos ruim. Que faz sentido você não buscar não ser uma pessoa. Não se trata de fazer um discurso sadiano, certo? Vamos massacrar, torturar, violentar, estuprar, amarrar, tipo Sade, filosofia da alcova, né? Infortúnios da virtude, né? Justínio Infortúnios da virtude. Não é essa a discussão que o Kierkegaard faz. Mas ele quer dizer que quando você quer usar uma expressão da psicanálise, tamponar a angústia, tapar a angústia, certo? Com sensações, pulando em vulcões, atravessando o mundo de bicicleta, conhecendo praias que ninguém nunca esteve, ou indo ao fim do mundo se você for um terraplanista. Né? Você acha que você vai chegar até o fim do mundo. Né? Meu Deus, Galileu, Copérnico, esses caras nunca imaginaram que um dia a Inquisição ia voltar. Né? Mas tudo bem. Né? Então, assim, para chegando no fim do mundo buscando sensações, não vai dar. A angústia vai aparecer em você lá. Por quê? Porque angústia. Por que angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando. Ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Não adianta querer buscar recuperar a família brasileira dos anos 50. Primeiro porque não existe a família brasileira dos anos 50. Não existe, nunca existiu. Né? Aliás, o Nelson Rodrigues mostrou muito bem isso nos anos 50, 60, 70. Né? Tem que andar para trás, né? Não tem como voltar para trás. É claro que você pode andar evitando certos abismos, né? Mas não tem como andar para trás. Mas não vai adiantar, a angústia não vai desaparecer. Por quê? Porque nós somos seres, segundo Kierkegaard, e é importante esse autor, quer dizer, ele não é um dinamarquês doido que estava bêbado escrevendo, né? Por causa do frio. Né? Ele é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. Quando você ganha muito dinheiro, até parece que é propósito. Né? Mas, assim, a fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas.
Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. No ético, a mesma coisa. Você acha que você vai ser uma pessoa super honesta, você fracassa nisso, você desespera da ética, assim como você desespera do mundo dos afetos. A melhor forma de você achar que não vale a pena amar ninguém é achar que você vai amar uma pessoa sendo boa o tempo todo, sendo correta o tempo inteiro, fazendo só o que é certo. É a melhor forma de você destruir qualquer relacionamento. É o tempo inteiro você achar que você vai... Imagina isso no âmbito das relações sexuais, né? Assim, imagina se você respeitar uma pessoa sexualmente a vida inteira, você não faz nada com ela. Aliás, parte do desejo sexual passa pela ideia de que você atravessou o samba em algum momento. Eu sei que precisa ensinar isso hoje em dia, né? Você precisa falar disso, trazer isso à tona, né? A última área do significado, segundo Kierkegaard, é o que ele chama de estágio religioso. Então, busca das sensações, busca de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa, né? Essa, assim, vocês vão ter tempo de conversar um pouco com o Ed sobre isso daqui umas 2 semanas, mas essa, assim, religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte: olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard, né? Então, assim, era um pastor meio vagabundo, bebia demais e tal, mas às vezes, não dizem por aí que só os pecadores verão a Deus? Então, só quem bebe demais ou faz alguma coisa errada demais pode entrar no paraíso, de repente, né? Mas assim, se entrar no mérito religioso enquanto tal, ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias, pessoas mais assim, menos assado, né? Humano demasiado humano, como diria o Nietzsche, certo? Então, o que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé, né? Então, você vai desesperar de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo, né? Interessante porque Santo Agostinho, filósofo que eu já li e leio bastante, ele tem um pau ali no dado momento, né? Santo Agostinho, agora eu fui lá para trás. Mas hoje é sexta-feira à noite, a gente pode fazer maldade. Então, assim, ele entre século IV e V, né? Fui lá para trás. Então, assim, o Santo Agostinho teve um pau com uns caras chamados donatistas, momento teológico, né? Que eram uns cristãos assim meio loucos, que perseguiam cristãos que haviam mentido sobre... Dado uma de Pedro, básico. Mentido sobre Jesus com medo do momento de perseguição. E os donatistas afirmaram que todo mundo que negou o cristianismo, com medo da perseguição romana naquele momento, não podia voltar à igreja. E eles queriam fazer uma igreja de santos, como se fala. E o Agostinho vai defender a ideia que a igreja é uma igreja de pecadores. Não é um bordel, né? Apesar que o Agostinho é famoso por dizer Deus me dá a castidade. Mas não hoje. É sexta-feira. Castidade sexta-feira é um pecado, né? Mas assim, né? Esse é um pecado, a sexta-feira. Mas assim, eu lembrei dessa questão da Igreja dos Santos, que é um debate interessante dentro da origem do cristianismo. Você percebe muito bem, o Santo Agostinho é um filósofo que, apesar que é um tema muito anterior, mas ele tem uma certa intuição justamente para essa questão de um molejo do amadurecimento, né? Certo molejo, essa ambivalência, inclusive de perceber que, às vezes,
você não encontra significado mesmo. Você não encontra propósito. Se você achar que tudo tem que ter propósito, você já estará precisando de medicação. Né? Tudo. Algumas coisas sim, outras não. E, às vezes, não ter propósito relaxa, repousa. Né? A ideia é que você tem que encontrar e ter propósito em tudo que você faz, não dá para repousar. Você fica paranoico. Né? Então, assim, essa ideia de que você vai conseguir resolver essa angústia com relação ao problema do propósito, certo? Dito de outra forma, o problema do significado da vida, certo? E que você vai encontrar, seja ele no âmbito estético das sensações, seja no âmbito da conduta reta, moral. Uma das coisas que eu observo entre os mais jovens hoje em dia é uma enorme angústia com relação a ser completamente ético. Né? Isso é uma questão assim que leva muita gente ao sofrimento. Quando você quer ser ético o tempo inteiro, você começa a ter problema de identidade, você tem problema de relacionamento, problema de... Eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso o tempo inteiro e que você tem que ser corrupto. Eu não estou na polarização, sabe? Aquela coisa bipolar assim. Ou você é X ou você é Y, então você não existe. Né? Aí tem um quarto estágio, né? Eu falei que são 3, mas são 4. É porque o Kierkegaard divide o 3 em 2. Por isso são 4. Existe o religioso 2, que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é um estágio mais relacionado a você, justamente como eu dizia antes, dava o exemplo, agora eu vou dar o conceito, é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. Não significa que o tempo inteiro, não significa que você tem que fazer sexo com ela porque você é super descolado. Não é isso. Né? Não é isso. Né? Mas, assim, significa, a ideia do Kierkegaard é que, assim, o salto na fé que ele fala, o salto na fé que existe um Deus, ele é teólogo, né? E de que esse Deus não está necessariamente no âmbito doutrinário institucional. Essa é uma outra discussão que vai para o âmbito espiritual enquanto tal, que eu não vou explorar hoje. Né? Mas é a ideia de que a única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É a nossa substância. Né? Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar. Sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim. E, portanto, esse debate sobre como vender significados, né, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, né, como eu dizia, de comida ou de viagens, ou procurar ter um comportamento de luxo, que também é significado, gente que quer ter um comportamento de luxo. Comportamento de luxo é você não desejar muita coisa, não procurar muita coisa, é ir de pijama no Iguatemi, por exemplo. Isso é um comportamento de luxo. No mercado de luxo, quem se veste chique, põe salto alto para ir no Iguatemi, está perdido. Você no Iguatemi, você vai de pijama. Por quê? Porque é só uma terça-feira na sua vida. Não é um sábado. Entendeu? É só uma terça. Um dia banal. Você vai comer alguma coisa, comprar alguma coisa besta. Como uma bolsa Louis Vuitton. Uma Prada. Né? Uma coisa besta que você faz qualquer dia. E aí você vai de pijama, de chinelo, né? Com aquela cara de bode, que é a cara chique, sabe? Bode, tédio. Por quê? Porque tem tudo que tem no mundo, então está sempre entediado. Está sempre olhando para um horizonte, assim. Né? Essa é a cara chique. Que tem também o âmbito do comportamento de luxo como significado. Né? Então, assim, você tem aí toda a gama de produtos que você pode vender, seja no âmbito de sensação, no âmbito ético, no âmbito religioso. E a ideia, fechando para ouvir as perguntas de vocês, assim, a ideia, pelo menos
a ideia que eu tento passar para vocês, e é um pouco que anima a conversa de toda a série, inspirado nessa ideia do salto que fala o Kierkegaard, é a ideia de que a angústia não vai passar. E se você quiser resolvê-la com algum significado fake, né, do tipo acreditar que você é a pessoa do Instagram, de fato, né, acreditar que você consegue editar a sua vida afetiva, a sua vida emocional, né, você conseguir acreditar que você não está morrendo de medo porque a inteligência artificial vai tomar seu emprego, porque alguns ela vai, né? Ela vai tomar. E assim, certos empregos que lidam com dados, o que a gente chama de revolução cognitiva, né? Ela vai tomar e a gente vai ter que se virar com isso. Vai ter que inventar modos de viver com esse negócio, porque ao mesmo tempo a gente vai adorar ela. Quem consegue viver sem Waze? Você confia mais em você? Eu não confio mais em mim. Mas eu não confio em mim numa série de coisas, né? Eu não confio mais em mim do que no Waze. Entre eu e o Waze, eu prefiro o Waze. Ele às vezes dá pau, mas eu dou mais pau do que ele. Certo? E o Waze é uma inteligência artificial banal, que fala com você. No Brasil tem uma chamada Alessandra, né, o nome dela. Diz para onde entrar, as ruas. É aquela obsessiva que fala o nome da rua, quantos metros está, que número que é, onde que tem um policial, onde que tem um buraco. Ela fala tudo para você. Né? Ela cuida de você absolutamente. O nome dela é Alessandra, daquele algoritmo. Né? Então, assim, daquela voz lá, o algoritmo é o Waze como um todo. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis, esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais, é uma hipótese, todo mundo é obrigado a acreditar nisso, né? Estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza, às vezes com o que a gente chama na filosofia de contingência, que é o nome chique em filosofia. Quando o filósofo fala contingência, é um momento reverencial. A contingência, né? É um nome chique para sorte e azar. Né? Então, que todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que, às vezes, não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E, por incrível que pareça, talvez, nesses momentos, você consiga respirar melhor. Obrigado. Vamos às perguntas. Obrigado, Pondé. A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem tiver aqui no público quiser mandar pergunta, tem uns papeizinhos, só anotar, ver alguém da nossa produção, que daqui a pouco eu leio as perguntas. Já temos perguntas aqui da internet. Só lembrando que a gente está transmitindo no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, no nosso site. E eu fico aqui um convite a vocês, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, nos seguir no Facebook, no YouTube, se inscrever. E baixar o aplicativo também, que daí vocês têm avisos de quando tem próximas gravações e de toda a nossa programação. Só alguns números aqui, chegamos a um alcance de 15 mil pessoas nessa transmissão por essas redes que a gente está transmitindo agora. O pessoal do Brasil inteiro está acompanhando, só falar alguns países que nos acompanham também, Uruguai, Itália, Inglaterra, Áustria, Portugal, vários elogios à palestra. E para começar, uma pergunta que veio do Fernando, que diz assim: professor, como você vê a decisão do governo de cortar verba de universidades federais por motivos de balbúrdia? O senhor consegue pensar em uma alegação mais infantil para atingir possíveis focos de contestação? Eu sabia que essa pergunta ia vir em um momento ou outro. Aliás, tem mais ou menos uma semana que a gente só discute isso em toda parte, né? Eu acho que Fernando, o nome dele, eu acho que ele perguntou e respondeu bem.
né? Assim, me parece que ele disse infantil, né? Acho que é uma, mesmo que você entenda que as universidades precisam abrir o debate, porque na universidade não existe muito debate. Quem é da universidade, como eu, um animal acadêmicos, sabe que não existe debate na universidade. Não existe, inclusive, para não criar problema. Essa ideia de que a universidade produz é uma usina de ideias e tal, isso é mais ou menos verdade. Às vezes é um pouco, às vezes é, não estou dizendo que não é. Mas você tem que fazer um certo esforço, porque às vezes a universidade pode se transformar num ambiente em que ela expele qualquer forma diferente de pensamento, né? E eu não estou falando de propor pensamento como tipo cozinhar crianças, né? Mas mesmo que eu parta do pressuposto de que existe, eu acho que não existe mais tanto e não na mesma dimensão, mas uma tendência a um certo pensamento monolítico, principalmente no âmbito das humanas, a ideia de estrangular os cursos de humanas, filosofia ou ciências humanas, sociologia no caso, me parece infantil mesmo. Me parece infantil como estratégia, me parece infantil como objetivo, né? É infantil mesmo, não tem muito o que falar, né? Gugu Dadá. Mas assim, agora, a decorrência disso, né, é que você tem grandes universidades americanas que inclusive oferecem mestrado, doutorado de graça em filosofia. O maior país capitalista do mundo. A sociedade em que o mérito mais vale no mundo, né? A sociedade mais instrumental da face da Terra, né? Até lá, né? Eu não acho que sempre funciona os comparativos, mas assim, nesse caso me parece importante, porque assim, é um equívoco de uma monta, né? Porque é de graça. Porque nem tudo que não dá dinheiro não é importante. Eu sei que falei não demais, mas é isso mesmo, né? Nem tudo que não dá dinheiro não é importante, certo? Então, assim, e a filosofia, as ciências humanas em geral, onde você pode querer chegar no tratamento de uma série de problemas que tem no mundo hoje, sem você lidar com filosofia, sociologia, antropologia, ciência política. Você deixa todo mundo cego, né? Então, acho Gugu Dadá isso aí. Próximo. A pergunta do público, da Ana, ela diz assim: a economia circular, além de apontar uma suposta solução de sustentabilidade, pode ser abordada também por um viés de afetividade como experiência, de tal modo que relações podem ser estabelecidas entre marketing existencial e economia circular. Ana. Obrigado, Ana. Eu acho que pode sim, né? Aliás, economia circular, economia criativa, né? Economia solidária. Acho que você não possa, inclusive, estabelecer novas crenças no modo de troca e de produção, né? E de venda, compra, troca, mesmo que não exista venda e compra. Não quero dizer que isso não pode ser possível ser realizado, mas esse tipo de exemplo me parece um dos exemplos em que aparece claramente um ímpeto do marketing existencial. Uma das características desse marketing existencial é você acreditar que é possível inventar um modo de vida, que esse modo de vida ele revolucione completamente os problemas que as pessoas têm e que você encontrou. Então, seja revolucionar a alimentação com a horta orgânica da sua varanda, certo? Seja imaginar que os fluxos, os produtos e os afetos podem circular livremente. Eu diria o seguinte: quando você tem certeza que você é uma pessoa revolucionária, ali tem um problema. Certo? Não que não possa se pensar formas diferentes de viver,
É claro que sim. Não que as pessoas não possam buscar no plano individual soluções diferentes daquelas que ela aprendeu. Acho que faz parte, inclusive, da experiência humana concreta. Não isso. Mas quando se... Sabe aquele conceito em filosofia que se usa Gestalt? Quando se constitui uma forma na sua frente, e essa forma é de que você pensa de você, uma pessoa que descobriu alguma coisa, sabe? Como aqueles caras que ficavam olhando a televisão e diziam: o homem não foi à Lua. Só ele descobriu isso. É o mesmo do terraplanista lá. Só ele descobriu essa verdade, né? Eu acho que aí tem uma questão, e funciona como marca existencial, porque não há dúvida. Se você... Recentemente, uma aluna me contou, eu não vi, uma aluna me contou que ela viu um documentário sobre terraplanistas. Tá? E nesse documentário não havia um juízo de valor sobre o objeto do enunciado científico, enquanto tal, acho que o documentarista nem quis chegar lá, né? Mas havia uma análise dos vínculos de sociabilidade do grupo. E uma das questões interessantes era: se eu abandonar o grupo, eu não vou ter mais amigos. Que acontece, por exemplo, em política hoje. Você perde amigos porque amigos pensam assim e você pensa assado. Né? Isso tem acontecido, aconteceu no Brasil. Né? Todo mundo que pensar um pouco, no ano passado, deve ter tido alguma baixa próxima dele. Teve uma baixa nos vínculos de amizade ou de família. Né? É muito interessante perceber isso. Então, eu penso que essas formas econômicas, ou essas ideias de economia revolucionária, de uma economia que não há mais sofrimento, porque uma coisa que mais me espanta no debate da economia da ciência é aquela descrição em inglês, né, traduzindo para o português. Em inglês, a economia é a dismal science. A economia é uma ciência triste. É triste. Experimenta alguém chegar perto de você numa sexta-feira à noite e começar a explicar para você taxa Selic, reforma da Previdência, equilíbrio fiscal. Você vai embora. Você vai embora da festa, você vai encher a cara para esquecer o que a pessoa falou com você. Né? Inclusive, eu disse alguns anos atrás que era um problema dos jovens liberais, que não conseguiam namorar e pegar menina nenhuma, porque ele ficava falando de economia com ela. Quem quer falar de economia? Né? Principalmente à noite, assim, na hora que você quer ser feliz. Né? Então, a economia é uma ciência triste. Ela é triste porque ela fala de escassez, ela fala de processos espontâneos e meio incontroláveis, ela fala de alguma coisa que ninguém entende direito. Ela fala, entende direito, eu quero dizer o ser humano. Né? Ela tenta dizer que o ser humano faz escolhas racionais o tempo inteiro, o que é mais ou menos verdade. Mas se você só faz escolha racional, você tem problema. Né? Imagina você ter uma vida racional 100%. Né? Ninguém vai confiar em você. Ninguém vai confiar em você. Né? Então, assim, então, eu acho que um dos significados maiores associados à ideia de revoluções econômicas, não só econômica no sentido business mesmo, ou de economia em consciência, é o fato que é um caráter triste. A economia nos traz uma informação triste. Os recursos são escassos, a riqueza é escassa, o método de produção é sofrido. Isso é muito triste. O ideal é que todo mundo se amasse, tivesse peixe para todo mundo, livro para todo mundo escrever e mar para todo mundo nadar. Né? Obrigado. Boa noite, Pondé. Meu nome é Rogério Lima. Aqui. Oi, Rogério. Sou seu fã de carteirinha e de livros, né? Que eu compro muito, seus livros aí. Obrigado, está melhorando minha economia. Eu sou estudante de psicanálise e eu tenho uma questão para vocês, abordando o tema em geral do nosso encontro, né? Que é dos jovens que têm a inapetência para entrar na vida de fato, né? O Erich Fromm fala que isso se deve ao medo, a ele, o jovem não conseguir amadurecer de fato, significa que ele está doente, não conseguiu se adaptar ao mundo. O Erich Fromm fala isso. Agora eu quero saber, medo, incerteza da vida, medo de criar família, de sair de casa, você acha que isso tudo, na verdade, é uma manifestação dessa doença? Você acha isso? Você concorda com o Erich Fromm?
Olha, eu não vou entrar no debate exato do Erich Fromm, porque a gente vai muito longe, né? Mas a dificuldade com o amadurecimento, eu não toquei nesse assunto, mas acho que a tua pergunta é interessante porque traz, não toquei exatamente nesse assunto, tangenciei ele. Está falando de marketing, eu estou falando de sociedade de mercado. Falando de marketing, falando de capitalismo, claro, né? Mas assim, o marketing, não que não exista marketing, existe marketing. A Coreia do Norte, recentemente, um jornalista da Folha foi para lá e comentou que a capital parece uma cidade de brinquedo e toda linda. Isso é uma espécie de marketing, né? Mas a ciência do marketing está profundamente inserida no mundo capitalista. Por que eu disse que ia falar um pouco mais dos pressupostos da escola de Frankfurt? Assim, o capitalismo enquanto tal, o sistema de produção de mercadorias baseado na ordem espontânea e expandida, que é a definição que o Hayek dá, essa é uma discussão interessante, né? O mercado seria uma ordem espontânea e expandida, que ninguém sabe direito como funciona, que tem a ver não só com trocas, mas tem a ver com o que a gente chamaria de dimensão social no largo sentido do termo. E que teria começado, inclusive, na pré-história, né? Agora, é o único sistema que a gente conhece que tem produzido riqueza. Produz desigualdade, produz concentração, produz isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele produz riqueza no nível que a gente não conheceu até então, né? Competição produz riqueza. Ela adoece você, mas também produz riqueza. Então, é esse tipo de ambivalência que eu me referia. A competição produz riqueza, mas adoece você também. A pergunta é se é possível produzir riqueza sem competição, sem autonomia, sem angústia, sem se sentir ameaçado. O estado de São Paulo é o estado mais rico do país. Uma das razões é que, por exemplo, na capital, se você não fizer uma coisa agora, alguém faz no seu lugar. E você perde, né? Se ninguém fizer, porque não tem ninguém fazendo, não tem nada, ninguém produzindo nada, logo não tem competição, logo não tem riqueza. Eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte, porém, eu acho que uma vez eu entrevistei para a Folha um escritor no ano 2000, comecinho do ano 2000. Um escritor que morreu em 18 agora, um escritor israelense chamado Amos Oz. E na entrevista, uma das coisas que ele falou para mim é que ele tinha a impressão que o capitalismo precisava de adultos infantis, né? Bom, deixando de lado a fala do Amos Oz, essa foi uma fala, eu conversei com ele, na verdade, em outubro, novembro de 99, não lembro se foi outubro, novembro, mas a entrevista saiu no primeiro domingo, segundo domingo de 2000, né? E essa ideia de que o capitalismo há uma dimensão no sistema capitalista em que você precisa ter primeiro você precisa ter uma certa dose de otimismo, é fundamental, tá? Imagina um empresário pessimista. Filósofo pode ser pessimista, é chique, inclusive. Psicanalista pode ser um tanto pessimista, não na sessão, né? Senão mata o paciente, mas quando ele escreve doutorado, dá aula e tal. Sociólogo pode ser pessimista, escritor, artista. Um empresário pessimista sai da empresa dele. O empresário tem que ser otimista, tem que acreditar, porque as pessoas precisam acreditar, senão elas não gastam. Se você não crer, não existe crédito. Por isso que a raiz da palavra é justamente credere. Não existe crédito. É necessário fé. Agora, nós estamos atolados em ceticismo. Quando você tem esse ceticismo nos vínculos econômicos, você fica pobre. E todo mundo fica pobre junto com você. Você se esconde. Você não gasta. Uma pessoa de fé compra uma televisão e paga em 100 meses. Ela tem fé que ela vai conseguir pagar, que ela vai estar viva. Certo? Tem fé. Né? Que vale a pena, que vai ter o que assistir. E daí depois vai comprar a TV a cabo, e vai comprar
Wi-Fi, e vai poder ver Netflix, Black Mirror, certo? Né? Isso tudo significa fé. Mas, além disso, a pergunta se a sociedade contemporânea de matriz capitalista, comercial, de mercado, pode produzir uma certa infantilização como sintoma, inclusive nos jovens. Eu acho que pode, mas não só nos jovens. Essa coisa de você querer ser jovem a vida inteira tem a ver, inclusive, com a necessidade de você achar que você é capaz de usufruir o tempo inteiro e oferecer alguma coisa. Uma das coisas que deixa muita gente deprimida é o fato dela escapar do processo de produção de vida, de renda, de bens materiais, inclusive o processo de produção de significado para si mesma e para as pessoas à sua volta. E a infantilidade ou infantilização, ela tem por característica você, aparentemente, acreditar mais fácil, ficar feliz mais fácil, comprar autoajuda, por exemplo, né? Achar que, de repente, se você ficar repetindo a palavra abundance, você vai ter abundância na sua vida. Abundance. O tom de voz é fundamental porque é espiritual. Abundance. Né? Abundância. Riqueza. Né? Que você vai ter riqueza. É ótimo ter riqueza. É ótimo ter abundância. Mas os recursos são escassos. Né? E os recursos são escassos, inclusive internos. A gente não tem recurso para tudo. Né? Você conseguir ter um razoável recurso para algumas coisas já está bom. Não é só externo, é interno também. Então, acho que há aí uma certa dimensão que leva a uma certa infantilização. No caso dos jovens, especificamente, acho que é um debate específico. Os jovens assim são muito ansiosos, querem agradar muita gente por causa das mídias sociais, têm muito medo do futuro. Isso não é uma opinião minha, tem muito material de pesquisa de comportamento sobre isso. Medo do futuro, medo de vínculos afetivos, medo de sair de casa, a percepção de que vão ganhar cada vez menos, porque o capitalismo é cada vez mais agressivo e mais competitivo. Uma das coisas que eu acho mais fofas é gente que fala assim, não, porque o capitalismo está ficando consciente. Não, porque então o capitalismo consciente, a construção de uma consciência, então não vai haver mais lucro. Quem, pelo amor de Deus, abre uma empresa para não ter lucro, você vê lucro, quebra, não paga salário. Né? Então, assim, isso significa que você tem que ser um capitalismo selvagem? Não. Olha lá, né? Essa ambivalência, né? Mas a ideia de que, na verdade, a história do capitalismo consciente dá excelentes palestras. Inclusive para você fazer com que as pessoas que trabalham no mundo corporativo vá para casa sentindo que aquele dia foi mais legal. Né? Você teve um rompimento ali da lógica produtiva, da competição e da pressão, e naquele dia você teve um momento em que você se sentiu bem. E veja, eu não estou brincando, eu acho que às vezes a gente precisa de alguém que diga para nós alguma coisa legal para a gente se sentir bem. Né? Eu não acho que isso seja a função do pensamento público. Né? Não acho. Eu acho que a função do pensamento público não é produzir autoajuda, não é produzir motivacional e não é fazer com que você ache que vai dar tudo bem porque você está em pânico diante do fato que talvez não dê certo. Acho que a função do pensamento público é nos ajudar a talvez dar alguns nomes às coisas, que podem durar um pouco tempo, mas que pode ajudar a você lidar com essa tal dessas angústias que eu falava antes. Próximo. Boa noite, professor. Boa noite. Meu pai também lê todos os seus artigos comigo e os livros, a gente sempre debate bastante, então estou bem feliz de estar aqui. Obrigada. É o seguinte, o senhor tinha falado antes dessa questão da busca por experiências e cada vez mais diversas para que eu possa, de alguma forma, extinguir a minha angústia, numa tentativa de extinguir a angústia. E aí o mercado tem falado muito de employee experience. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você é carioca? Eu sou.
Então, o mercado e o marketing essencial tem todo um âmbito em que eu toquei na questão eu toquei em duas coisas. Toquei na questão do pensamento público e disse que não achava que a função dele fosse produzir motivacional e autoajuda, né? Falei isso há pouco para vocês. E eu parto daí. Me parece que o mercado, hoje, um dos terrenos onde você encontra essa questão do marketing existencial posto, ou seja, o marketing voltado para produzir significados, isso é uma tradução do termo, né? Ou vender significados, é justamente no âmbito corporativo. Justamente no âmbito corporativo. Então, primeiro, quando você associa a palavra experience a uma outra coisa, ela já virou gourmet. Imediatamente. O efeito semântico é na velocidade da luz, né? Você coloca a palavra experience do lado, ela virou gourmet. Com isso, eu não quero dizer que não exista um âmbito da vida corporativa, do trabalho, né, que seja um âmbito passível de ser denominado experiência. É claro que sim. A palavra experiência é uma palavra de largo significado semântico, né, que se você tentar botar o dedo em cima dela, como se fala, né, no sentido de precisar ela claramente, você não vai conseguir, porque a palavra experiência, nos estudos de religião, em ciências sociais da religião, inclusive, ela é recusada, né? Porque ela tem ela tem uma imprecisão semântica nas bordas. O que é exatamente experiência? É o que você fala, então é linguagem. O que é exatamente experiência? Como você pratica determinadas coisas, logo é prática social. Certo? O que é experiência? É aquilo que eu relatei, logo é texto. É psicológica, mas como você tem acesso? Não, porque então eu falo disso, eu articulo, eu tenho medo, então é afeto. Então, há uma dúvida com relação à palavra experiência como um todo. E eu queria deixar claro isso do ponto de vista do conceito. Porém, deixando isso um pouco de lado e pensando na própria ideia de se você pode construir uma noção de experiência no âmbito corporativo, inclusive como uma espécie de ciência, eu acho que há um lado positivo. Eu não acho que a tentativa do mundo corporativo produzir uma reflexão sobre si mesmo seja negativo. Eu não acho que é negativo. Eu acho que é positivo, né? O que me parece é que essa tentativa de produção de uma reflexão sobre si mesmo sempre resvala no risco de forçar as fronteiras da lógica produtiva sobre as pessoas. Se você começa a refletir demais, pode dar problema, é isso que eu quero dizer. Mas eu não acho que não seja interessante a ideia do mundo corporativo criar conceitos e produzir reflexão e tentar lidar com o cotidiano, os processos, as tendências, os problemas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, atualmente, a questão de como você lidar no âmbito médico com o fato de que especialidades associadas a procedimentos em medicina poderão desaparecer porque a inteligência artificial tem maior capacidade cognitiva do que qualquer ser humano, isso implica numa reflexão sobre trabalho. Toda reflexão sobre inteligência artificial ela é social. Quem está querendo resolver problema de inteligência artificial na empresa só não vai conseguir pensar direito. É social porque a disrupção é social, é histórica. Não é só num segmento de mercado específico. Ela é socio-histórica, né? Política também, mas eu não estou tocando nisso. Então, você produzir uma reflexão sobre a experiência de alguém no seu dia a dia que é obrigado a repensar a sua colocação e a forma como você exerce sua profissão, estou longe de achar que isso não é importante e que a empresa, o hospital, ou seja lá que segmento for, não deve fazer uma reflexão sobre isso. É claro que deve fazer. Eu não estou querendo dizer que não exista uma experiência que merece atenção.
Eu estou dizendo que há um risco. Primeiro, a palavra experience soa sempre gourmet, sem tomar cuidado. Se você não come, você tem uma experiência com a comida, você é gourmet. Certo? Você é gourmet. Você não está... você está, na verdade, colocando entre você e a comida uma série de coisas que afastam. Sabe aquele tipo de cara? Uma amiga minha me contou isso um dia. E convida você para jantar na casa dele. E você vai. A mina vai. Jantar na casa do cara de noite. Quer dizer, ele não devia ter dúvidas. Né? E ela chega lá e ele está tão preocupado com o macarrão. Foi na época que limão siciliano estava na moda. Ele está tão preocupado com o molho de limão siciliano, que ele trouxe da Sicília, inclusive, na última viagem, porque ele tem passaporte italiano e tal, vai lá toda hora. Então, assim, ele estava tão preocupado com o macarrão e com o molho siciliano dele, que ele esqueceu, afinal de contas, porque ela resolveu ir na casa dele sábado à noite. Que ela quisesse comer macarrão, ela ia em qualquer restaurante italiano. Né? E isso é uma experiência gourmet. É nesse sentido que se fala gourmet. Né? É quando certos filtros que têm a ver com a tentativa de dizer que aquilo não é só comida, aquilo é uma experiência. Né? A tentativa de dizer que tudo é uma experiência é signo evidente do medo que está implícito na relação com aquele objeto. Então não é aquilo, é uma experiência. Né? Você não come só, você tem uma experiência olfativa. Eu não estou dizendo que alguém não pode ter uma experiência com esse negócio aqui ao invés de beber. Eu lembro de uma propaganda ótima, aliás, tem a ver com isso, que é um sujeito que está com uma mulher num restaurante, vocês devem ter visto. E ele pega o vinho e põe na boca, e ele começa a fazer assim com o vinho na boca, e ela vai se assustando assim na mesa. Vira essa propaganda, acho ela ótima. É o exemplo do que é gourmet. E aí depois, antes, ele roda a taça de vinho, olha assim, põe contra a luz, né? Cheira do lado de cá, cheira do lado de lá, põe na boca. Que ele está querendo mostrar para ela sei lá, é um pavão mostrando as asas e as penas, só que, na verdade, são penas fakes, no caso. Né? São penas fakes, porque o vinho é uma experiência gourmet. Não é vinho. Você vai tomar vinho, toma o vinho, não enche o saco. Né? Toma o vinho, não enche o saco. Né? Então, assim, então, todo esse âmbito, inclusive no âmbito corporativo, e eu queria dizer, eu acho interessante esse tema, e é um tema que, inclusive, faz parte do meu cotidiano, porque eu tenho ido algumas vezes no mundo corporativo fazer uma reflexão sobre certos temas que me interessam e interessam aquela empresa especificamente, e nós vamos lá conversar. Mas há sempre um risco de virar uma coisa gourmet, e no âmbito corporativo, quando vira coisa gourmet, na verdade, estão enrolando você. Estão enrolando você. Né? Estão dizendo para você que, né, aquilo ali, na verdade, ali não tem nenhum âmbito dialético, não há ambivalência. Agora, se você diz, então não quero saber do mundo corporativo, você também é infantil. Né? Eu não estou dizendo que alguém é obrigado a trabalhar no mundo corporativo, não é isso que eu quero, e nem não é obrigado. Eu estou querendo dizer que existe esse aspecto ambivalente no mundo corporativo. Né? Obrigado. Vamos à próxima. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boné. Tudo bem? Tudo bem, e você? Viu? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao ressentimento. Por quê? Porque eu percebo que por trás da gentilização tem um sujeito ressentido. Sem sentido? Ressentido, tá. Opa. Ressentido. E daí eu queria que você explorasse qual
o tema da coragem para enfrentar as adversidades e tal. Como que esse tema está relacionado com a infantilização e sentimento. Seria uma ideia do amor fati do Nietzsche? O Jorge é nietzschiano. Conheço ele. Então, eu acho que, inclusive, quando eu escrevi o livro sobre marketing existencial, há uns 2, 3 anos atrás, tem um capítulo sobre o ressentimento no livro, né? Especificamente, em que eu exploro o ressentimento como mercado de significado. E eu analiso essa relação entre ressentimento e busca de significado e infantilização, portanto, né? Como na medida em que o ressentimento faz com que você ache que você tem direito a uma série de coisas. Como fala o Nietzsche, né, o ressentimento ele é um sentimento que faz com que você ache que o universo deveria te amar, né? O sol deveria brilhar para você. E aí, se eu vou do Nietzsche ao Theodore Dalrymple, aquele psiquiatra inglês que na verdade chama-se Anthony Daniels, mas usa um pseudônimo na vida de escritor, né? E é assim que a gente o conhece, Theodore Dalrymple, inclusive largamente traduzido no Brasil, merece a leitura para quem se interessa por esses temas de ressentimento. O Dalrymple vai dizer que o ressentimento no âmbito psicossocial, que é o que mais me interessa no capítulo especificamente, é um ressentimento que faz com que você ache que todo mundo é culpado pelo que aconteceu com você ou o que acontece com você. O ressentimento infantiliza porque ele, de certa forma, aliena você da ação. De uma ação que não nasça da ideia de que o outro deve para você, né? E o ressentimento mantém você numa condição infantil, porque o ressentimento faz com que você ache que tudo que acontece com você, a culpa é do outro, né? No plano nietzschiano, é claro, isso está posto, porque esse outro, para o Nietzsche, não existe. O que existe é uma natureza cega, criadora e destruidora. E, quando você fala do amor fati e da coragem, né, é assim, a saída do ressentimento para o Nietzsche é justamente você perder o medo da falta de sentido. Essa fórmula nietzschiana, filosoficamente super elegante, né? Eu não acho que seja tão fácil assim, mas, sem dúvida nenhuma, super elegante conceitualmente, que é a ideia de que se você perde o medo da falta de sentido, porque o que o ressentimento faz, e que é o medo da falta de sentido, é o ressentimento, na linguagem dele, o que o ressentimento faz é adoecer o eros. Em outros termos, deixa você broxa. Não só sexualmente. Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que a melhor tradução de eros do grego é tesão. Em português, casto, né? É tesão. Porque tesão é tanto tesão, quanto tesão é tesão pelas coisas, ou tesão pela vida, né? Então, assim, nesse sentido, eu acredito que sim, Jorge, quer dizer, a ideia de coragem que o Nietzsche traz, a ideia que está implícita na noção de salto, né, do Kierkegaard, também a coragem, a ideia de que a coragem pode, talvez, pensa o Nietzsche, pensa o Kierkegaard, restaurar um vínculo com as coisas em que o amor pela vida, o amor fati, ressurge como fruto da recuperação do eros. Mas, para você chegar a essa recuperação do eros, você tem que sobreviver ao pânico. Esse é o problema. Porque sobreviver ao pânico não é fácil. Porque o pânico não é imaginário. Há todas as razões para ter pânico. É por isso que não é fácil. Dizer que não há razões para ter pânico é vender significado barato. Não tem razão para ter pânico. É karma. Não tem razão para ter pânico.
Na próxima vai ser melhor. Não tem razão para ter pânico. Equilibre sua energia quântica. Né? Então, não, tem razão para ter pânico. Tem toda a razão para ter pânico. Toda a razão para ter medo. Todos os níveis, do ontológico ao psicológico, ao transporte urbano, andar na rua, tudo tem razão para ter medo. É por isso que a filosofia do Nietzsche ela é tão, digamos, inspirada. Porque o que ele está dizendo não é que não tem razão para ter pânico. O que ele está dizendo é que se você tiver pânico, você não consegue descobrir que existe uma outra razão, que é o vínculo erótico com a vida, no sentido nietzschiano. Não é comer todo mundo, não é isso que o Nietzsche quer dizer. Né? É um vínculo erótico com as coisas, que seria resultado da recuperação do eros, que leva você ao amor pela vida. No âmbito do marketing existencial, tecnicamente falando, você também pode vender significados nietzschianos, como eu deixo claro no material, no livro. Quer dizer, existem significados nietzschianos, por exemplo, você ser uma pessoa que vai acampar do lado de um vulcão na Islândia. Né? Você está tendo uma experiência estética, o Nietzsche é conhecido por... O filósofo estetizante em filosofia, que a gente fala, o que é um filósofo estetizante? É um filósofo que, quando perguntam para ele qual é o sentido da vida, ele responde o gosto. Né? Qual é o sentido da vida? O gosto. O prazer, o gosto, que não significa só coisa gostosa, a capacidade de sentir o gosto da vida. Então, se você está triste, é você saber que está triste. E saber que tem motivo para estar triste. Todos os motivos, várias vezes, muitas vezes. Né? Então não é confundir gosto com a ideia de que você quer que a vida seja uma barra de chocolate o tempo inteiro. Né? Então pode existir no marketing existencial, sim, produtos que, inclusive, eu descrevo como sendo produtos que seriam mais caros, né? Que são produtos que têm essa inspiração nietzschiana como matriz. Não seria o quê? Ah, Nutella! Você pode, claro. Toda experiência que é feita dentro de um certo, tipo assim, eu vou dormir no pé do vulcão, mas ele não vai entrar em erupção, e daqui a pouco vem me buscar aqui, o carro não vai quebrar, eu não vou passar frio, eu não estou perdido. Tem um grau de Nutella, claro que tem um grau de Nutella. Ele está usando o conceito filosófico de Nutella, né? Raiz Nutella, né? Todo mundo conhece esse conceito filosófico de Nutella. Nutelar a vida é justamente você... por exemplo, você ter uma experiência da Amazônia que não tem mosquitos. Os mosquitos não são convidados. Né? O que significa que tem um certo nível da condição humana que se você é o Nutella, você se ferra. Né? Também tem esse aspecto. Obrigado, Jorge. Mais uma pergunta que veio do público, da Tereza. E ela diz assim: como adultos infantis reagem ao compartilhamento de bens, característica da economia compartilhada? Esses adultos emprestam, dividem seus brinquedos? Então, eu lembro de um filósofo, ele ficou famoso depois, mas quando eu estava lendo esse livro dele, era Os Usos do Pessimismo, Roger Scruton. Hoje ele ficou famoso, mas alguns anos atrás ele não era famoso entre nós, né? O Roger Scruton. E nesse livro, Os Usos do Pessimismo, também estou lembrando de um outro aqui, que é o Thomas Sowell, um economista americano, que tem alguns livros traduzidos dele no Brasil já, talvez uns 3. Quando eles falam que as professoras têm sempre que explicar para as crianças que elas têm que dividir os brinquedos. A professora não precisa dizer para as crianças: não dividam os brinquedos, porque eles não querem dividir mesmo. Ela não tem que dizer: não dividam os brinquedos. Eu acho que talvez um dos riscos da nutelagem maior seja quando você nutela o que a criança é. Então, ela é linda, ela é maravilhosa, ela só tem bons sentimentos. Não, ela não é nem um demônio, nem um anjo. Ela é aquilo.
aquilo lá, né? Que quem já teve sabe, quem trabalha com criança deve saber também, né? Se você achar que ela é um anjo, você vai atrapalhar ela, assim como se você achar que ela é o capeta encarnado na face da Terra. Então, eu lembrei desse exemplo por quê? Porque eu conheço uma menina, uma estudante pesquisadora, que fez uma pesquisa uma vez sobre economia solidária, compartilhada, e então, aguerrida aderente à ideia, então, quando ela começou a pesquisa, que ela descobriu na pesquisa que, normalmente, essas formas de economia funcionam bem, ou quando, na realidade, não tem nenhuma grande coisa sendo trocada. Quando eu quero dizer grande coisa, é alguma coisa que tem impacto de agregação de valor. Isso que eu estou chamando de grande coisa. Não tem muito dinheiro envolvido naquilo, certo? Sei lá, você está fazendo compartilhamento, sei lá, de espetáculos de teatro. Não tem muito dinheiro envolvido, né? De novo, nem tudo que não tem dinheiro não é importante, certo? Não é para pensar que não é importante. Estou falando que não tem muito dinheiro envolvido. Por isso que funciona muito entre artistas, né? Não é à toa que tem tanto coletivo em obra de arte, em área de arte. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: um outro achado da pesquisa é que ou não tinha, de fato, nenhuma produção em jogo significativa, ou tinha alguém na relação que, de fato, tinha patrimônio e que garantia o compartilhamento durante o tempo, ou quebrava de vez. Certo? Então, a pergunta se na economia compartilhada adultos infantis conseguem compartilhar, primeiro, eu acho que a economia compartilhada pode funcionar em certos âmbitos, né? Imagine você fazer economia compartilhada quando você tem greve de caminhoneiro, que teve há um ano atrás. Vocês perceberam ou não que durante a greve dos caminhoneiros tinha uma face pairando sobre o país e tinha um nome escrito embaixo assim: Thomas Hobbes. Certo? Thomas Hobbes, aquele cara, só psicanalista gosta dele, né? Porque passou de morte, essas coisas assim que freudiano gosta. Mas assim, Thomas Hobbes, o Estado perdeu o controle. E quando o Estado perdeu o controle, você está um passo do estado de guerra, né? Mais uma semana naquela greve, a gente mergulhava no estado de natureza hobbesiano. Por quê? Porque a escassez, a economia funciona diminuindo a escassez, né? A economia não funciona com o aumento da escassez. É por isso que é sempre um problema se você tem muita escassez em algum nível social, né? Então, portanto, me parece que a ideia de que se pode montar um sistema econômico de trocas baseado em lógicas solidárias ou compartilhadas, eu acho que tem, como é um achado, inclusive, da pesquisa, um âmbito restrito. Não que não possa funcionar em certos âmbitos, mas a ideia de que isso pode ser universalizado é mais ou menos a ideia de que você poderia, de fato, pensar uma sociedade que as pessoas vivessem plantando horta orgânica na varanda. Imagine Campinas se alimentando de horta orgânica na varanda de cada um, né? Então, agregando a questão da infantilização, eu acho que a ideia de que exista uma economia que não lide com a dimensão triste da relação com a escassez é infantil em si. Então, é mais ou menos em relação às crianças, é a ideia de que crianças não terão problemas para dividir brinquedos em alguma situação. As crianças têm dificuldades para dividir brinquedos ou dividir seja lá o que for. Mas um adulto infantilizado, eu acredito, tem sim muita dificuldade para compartilhar qualquer coisa, inclusive cotidiano, vida afetiva, trabalho,
produção, responsabilidade. E aí ele vai dizer que, na realidade, ele não quer compartilhar afetos, porque ele é tão preocupado com a responsabilidade afetiva que a melhor forma é não ter vínculo afetivo nenhum. Assim, você não é obrigado a descobrir que você tem ciúme, inveja, insegurança, que é tudo que acontece na vida afetiva, né? Você se apaixona, você se liga com alguém, é o inferno. Porque você tem todo esse universo de inseguranças em jogo, né? Bom, daí, infelizmente, a gente não tem mais tempo para pergunta. Tem um bolinho aqui, na verdade, que eu não consegui fazer, e mais algumas que vieram pela internet. Mas antes de acabar, dar os avisos finais, eu vou passar a última palavra para você fazer um encerramento. Tá bom. Obrigado pelas perguntas, né? Assim, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a ideia da série, né? Vocês vão ter 3 encontros que vai aprofundar um pouco as coisas, algumas das coisas que eu falei aqui, ter percebido que a ideia de você vender significados, na maioria das vezes, atrapalha o amadurecimento, porque muitas vezes significados são muito banais, né? São muito Nutellas, para falar a expressão aqui do Jorge, e que, dependendo do tipo, da forma como você encontra significado ou busca significado, e aí eu vou dar um exemplo paradigmático para fechar no âmbito da espiritualidade, tá? Todas as formas de espiritualidade antigas e sólidas, uma vez eu escrevi na coluna da Folha uma frase que era a seguinte: você quer procurar uma religião? Procure uma que tem no mínimo 1000 anos. Se passou pela Califórnia, não queira. Se ela disser que tudo depende da forma que você coloca o sofá em casa, não aceite. Certo? Então, o que é o que eu quero dizer? A espiritualidade, todas as formas espirituais antigas e mais consistentes, elas lidam com a ideia de que a busca espiritual passa por alguma forma de atravessamento do que na tradição judaico-cristã se chama de deserto, né? Enfrentar os demônios. A espiritualidade comoditizada, que vocês vão ver daqui 2 semanas, a espiritualidade comoditizada, um dos focos dela é justamente a eliminação desse deserto. Ela oferece para você a ideia que vai dar tudo certo. Que a única coisa que você tem que descobrir é que, na verdade, amar o próximo como a si mesmo começa com você aprendendo a amar a si mesmo. É um Jesus narcisista. Né? É um Jesus narcisista. Para você amar o próximo, você tem que começar a amar a si mesmo. E a ginástica que eu já vi de gente tentando me convencer dessa ideia, né, chega a ser hilária. Né? Dizer que Jesus falou isso, na verdade. Né? Então, assim, essa espiritualidade comoditizada é uma espiritualidade que ela elimina as dimensões negativas e, digamos, um tanto mais sombrias do processo espiritual. Por quê? Porque ela é marketizada, comoditizada. Porque a preocupação dela é fazer com que você compre ela. E comprando ela, você consiga usufruir, e a relação comercial, inclusive, com quem está vendendo, você consiga usufruir uma ideia de que, no final das contas, Deus criou o universo inteiro para você. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.